São mais de 15 anos, né, de carreira como atriz na área da publicidade também. E a área da dublagem é uma área que eu vou dizer assim, é uma especialização, né? Da do sua carreira. ator, né? Isso. E conhecer essa área, conhecer um pouquinho dos personagens, é muito gostoso, porque mexe com a nossa imaginação. Às vezes a gente assiste uma produção, seja um filme, um desenho, e a gente fica mesmo, né, imaginando como será que é esse ator. E ter a oportunidade de Verdade. conhecer alguns atores dubladores é muito gostoso, porque a gente tira essa mística, né, de como é, de como será, e é muito, muito legal, muito prazeroso. Ô, Júlia, você tem Verdade. quantos anos? Desculpa te perguntar. Eu tenho 23. 23 anos e já são mais de 15 anos na área artística, né? Você começou muito novinha. É. Como que Eu você comecei, começou? eu tinha 5 aninhos, de 4 para 5, eu comecei no teatro, fazendo teatro. Aí eu embarquei na área da publicidade, então eu participei de alguns comerciais quando criança. E aí, depois, com 7 anos, foi que eu fixei e embarquei 100% na dublagem. E aí eu fiz o curso de dublagem, já comecei dublando, e enfim, aí eu tô desde os meus 7 anos na dublagem, mas eu atuo como atriz, né, como na área artística de um modo geral, desde os 5. Você se lembra de alguns comerciais que você fez? Se tem alguma marca conhecida? HSBC, na época, era um especial de Dia das Crianças, ReHap, Ultra Farma, mas todos voltados, assim, para essa questão de família ou Dia das Crianças, né? Foram poucos comerciais, mas, assim, bem marcantes para mim, que estava começando nessa área artística. Aí, depois, eu fui pro teatro, aí no teatro eu já comecei a participar de algumas peças, né? E aí, enfim, aí logo embarquei na dublagem, e aí na dublagem eu falei, agora eu vou ter que focar numa única área, né? Juntamente com a minha mãe que sempre engajou e nos acompanhou, porque eu sou irmã da Cecília, né? E aí eu falo por nós, assim, então a mamãe sempre deu muito apoio pra gente, então aí a gente falou, e agora? Que a gente vai fazer, né? Vai pro teatro, vamos ficar no teatro, vamos ficar na dublagem, porque, enfim, começou tudo a surgir muito rápido, assim, pra gente, graças a Deus. E a gente começou a ficar, ai meu Deus, que da hora, que da hora, que demais. E aí a gente falou, não, vamos focar na dublagem, juntamente com o teatro. Então, até hoje, assim, eu e a Cici, a gente, todo tempinho extra que a gente tem, assim, a gente tá sempre se envolvendo com a questão teatral. Então, vira e mexe, a gente tá aí no teatro também fazendo cursos, se especializando, se desenvolvendo, porque o dublador é ator, né? Como a gente começou falando, que é uma área aí de especialização, vamos dizer assim, né? A dublagem. A Cecília Vidal, vale ressaltar também, a Cecília Vidal, eu acho que ela já trabalhou em algumas produções juntamente com você também, né? Patrulha Sim. Canina foi uma produção também que ela trabalhou junto com você. Quando você disse que você mergulhou na área da dublagem, mas como que foi esse mergulho? Como que você deu aí o primeiro tibum nesse mercado bem promissor da dublagem? Então, quando eu comecei, né, eu não sabia o que era exatamente. Eu entrei por pura curiosidade. A minha mãe tinha um pouco de noção do que era, só que a gente não sabia exatamente como funcionava. A mesma coisa que eu acho que quem tá por trás assistindo a live, né, tem essa curiosidade de entender como funciona, era a gente no início, quando a gente decidiu e soube da dublagem. Vamos embarcar nisso? Vamos conhecer? Vamos atrás de saber como funciona? Vamos! E aí, nisso, eu embarquei, fiz o curso, comecei a me especializar nessa área, então fiz o curso, de dublagem geral, depois fiz um mais específico, só voltado para o individual, né, para mim, no caso. E aí eu comecei a falar, mãe, você não sabe como que é a dublagem, né? Porque é justamente isso que você falou. Você. Sabe, mãe, aquele desenho que eu tanto gosto? Não existe aquela personagem. É uma pessoa que dá a voz e tudo mais. E aí comecei a associar, a minha família, a gente começou a associar o que era a dublagem. Eu não vim de uma família artística, porque, né, tem pessoas que já têm algum parente, né, que é da arte. Eu não. Eu e minha irmã somos as primeiras da família
a engajar nessa coisa do artístico, da arte. Então, assim, para a família, de um modo geral, foi uma coisa assim muito uau, né? Como assim a dublagem? E eu lembro que eu falava para os meus tios, eu falava, tio, você não sabe. E o meu primeiro filme, assim, que eu fiz e logo foi para cinema e tudo, foi o Clique. É, aquele do controle remoto do Adam Sandler, né? E eu lembro que a expectativa foi tanta que a minha mãe comprou o DVD, os meus pais compraram o DVD logo quando saíram. Aí juntou todo mundo assim na sala da minha avó, vamos todo mundo assistir, virou cinema, né? Literalmente. Vamos todo mundo assistir para prestigiar, para ver como que funciona. E aí quando as pessoas começaram a entender, eu comecei a entender, eu fiquei, gente, que da hora, né? E como você falou, às vezes a gente encontra com pessoas e logo reconhece as vozes, né? E eu, imagina, criança descobrindo, né, vozes, descobrindo atores que fazem aqueles desenhos que você tanto ama, que você tanto assiste, que você tanto gosta. E até hoje é assim, vira e mexe eu encontro com um ator e eu falo, gente, como assim, né? Essa voz marcou a minha infância, que nostalgia! E eu fico lá conversando e tal. E até hoje, assim, eu tô na área, mas ao mesmo tempo é como se eu não tivesse. De tanta magia mesmo que traz, sabe? Essa coisa, essa emoção né, de você ouvir aquela voz e reconhecer um personagem que você tanto gosta, que você tanto admira. É muito legal, é muito incrível. Então, quando a gente mergulhou, quando eu mergulhei, foi toda essa sensação, esse embargo de sensações, né? De uau, de felicidade, de alegria. E eu chegava na escola contando para as pessoas, né? E aí as crianças também ficavam meio sem entender. Como assim? O que que é isso? Do que você tá falando, né? Aí depois, ao longo do tempo, foi que, né, de modo geral, quem estava ao meu redor, quem está ao meu redor, começa a entender como que funciona esse processo da dublagem. Mas é muito Você legal. disse tudo, você resumiu assim perfeitamente, porque é dessa forma que a gente recebe do outro lado também do televisor. Eu quero aproveitar a oportunidade de registrar a presença também do ator André Ricardo, ele que é o famoso Luizinho da novela História de Amor, bateu um papo comigo na semana passada e hoje também está aqui prestigiando a sua live. É um prazer ter vocês todos Legal. aqui. E eu quero aproveitar a audiência também do seu público, tá, Júlia? E convidar vocês a se inscreverem em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Gente, olha só, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós disponibilizamos na íntegra o arquivo em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Na minha bio aqui tem o link. Depois da entrevista, vocês podem dar uma passadinha lá e se inscrever em nosso canal. Hoje saiu uma matéria sensacional que eu fiz, ô Júlia, com a atriz Vanessa Goulart. Ela que veio, ao contrário de você, ela veio de uma família completamente artística, né? Ela falou também da Sim. experiência dela, junto com o pai, junto com a mãe. E da avó, a Nissete Bruno, a maravilhosa Nissete Bruno, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Então, Verdade. ela fala dessa experiência, fala também de um outro trabalho paralelo que ela faz fora da arte. Então, ó, terminando aqui, dá uma passadinha lá que você vai ver essa matéria com a nossa querida atriz Vanessa Goulart, que está Com maravilhosa. certeza. Pode deixar que eu vou olhar aqui. Gabriel, pode deixar que eu vou ler aqui as perguntas, tá bom? Eu só vou esperar a minha caixinha estar enchendo devagarzinho aqui, mas ela está enchendo. Daqui a pouquinho eu vou ler algumas perguntas e a Júlia vai responder com certeza. Ô, Júlia, você é nova, mas, gente, seu currículo, assim, é vasto, né? Você já dublou diversos personagens, anime você tem, séries, cinema em geral, desenhos animados. Então, assim, graças a Deus, as portas literalmente se abriram na área da dublagem para você, e você hoje é uma das dubladoras jovens com mais experiência, digamos assim, na área da dublagem. Como que você assim adquiriu, digamos, essa credibilidade tão grande assim na área da dublagem? Eu acredito que o profissionalismo, né? Ao longo do tempo, né, a gente tem esses.
princípios profissionais, né? E a minha mãe sempre orientou muito como lidar com situações, desde uma pontualidade, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu só atrasei 5 minutos, né? E, e eu acho que isso é sempre, pelo menos assim, por mim, pelo que como que eu falo, que minha mãe me passou, né? O que foi nos ensinado é que 5 minutos é muito tempo, né? Sim, E é um atraso, né? É o seu trabalho. E, lógico, ao longo do tempo e até hoje a gente leva aquele trabalho barra diversão. Porque a dublagem, eu acho que o modo, o artístico, né, traz algo, um senso de diversão, de prazer, né? verdade. Não, você não tá ali só na seriedade, né, no escritório, 8 horas por dia. Você tá ali se divertindo. Mas além disso, você também tem a questão profissional que precisa ser levada Sim. em consideração. Então, eu acho que a credibilidade, ela veio daí, né? Mas também veio da questão da experiência. Então, eu quando comecei era criança, e aí o pessoal foi me dando oportunidade e eu pude estar mostrando um pouco do meu potencial, né? Do que eu sou capaz de realizar, capaz de fazer. E lógico, né? Fui aprendendo, ouvindo conselhos, ouvindo orientações, porque eu acho que, de um modo geral, né? Você faz uma peça de teatro com um diretor, ele te ensina alguma coisa. O próprio elenco te ensina alguma coisa, de um modo geral. Na dublagem não é diferente. Você faz um trabalho, você aprende alguma coisa, né? Em questão de desenvolvimento profissional. Então, ao longo da minha carreira, assim, com todo mundo que eu pude contracenar, que eu pude estar junto, que eu pude estar sendo orientada, né? Aprender e tudo mais, eu com certeza pude receber todos esses conselhos, todas essas experiências que me levaram, acredito eu, até essa credibilidade. Então, você tem os princípios profissionais, mas você também tem essa questão, né, da própria experiência, das oportunidades que você recebeu, onde você pôde se desenvolver. E as pessoas devem ter visto tudo isso e devem ter falado, caramba, realmente essa menina tá afim, né, de seguir com essa Trabalhar, carreira, né? né? Trabalhar, para ela é uma diversão, mas ela também leva com Sim. muito profissionalismo tudo isso, e ela tá afim mesmo de continuar nessa área, de realizar tudo isso, e o mais importante, ela escuta, né? Então, diretores, nossa, quantos diretores eu não passei, e até hoje eu passo, que me dão conselhos, Júlia, ó, estuda isso, Júlia, se dedica mais ali, vamos fazer mais assim, vamos fazer mais assado. Então, acho que tudo isso, né, até uma flexibilidade profissional nesse sentido, ajuda bastante. Legal. A Sara Gomes, ela pergunta se você se lembra do primeiro personagem que você dublou. O primeiro personagem que eu dublei foi o Clique, que foi o filme que eu tava comentando na primeira pergunta que você fez, né? E foi a Samantha. Durante o filme, né, aquele spoiler bem rápido, durante o filme, como ele tem o controle remoto da vida dele, então ele acaba avançando para o futuro. A Samantha que eu fiz, a filha dele, é a atual, né, do momento presente. Quando ele avança para o futuro, a Samantha cresce, vira uma adolescente, aí já não sou mais eu que dublei. Aí é a Samira Fernandes, que fez a Samantha no futuro, e eu fiz a Samantha pequenininha, com 7 aninhos. Show. A Miriam Castro pergunta qual foi o personagem mais difícil em que você dublou. Mais difícil que eu dublei. Olha, eu digo que todo personagem tem as suas dificuldades e as suas facilidades. Eu acho que os personagens, de modo geral, que são mais difíceis de dublar, pra mim, são aqueles que não tem nada a ver com a minha pessoa no pessoal, sabe? Por exemplo, mas pessoas que têm aquele. Você vai fazer uma vilãzinha e tal, e aí, né, às vezes, dependendo do perfil da vilã, às vezes eu fico com um pouco de dificuldade de realizar, mas vamos lá, eu aceito o desafio. Outra coisa também, aqueles personagens, principalmente agora, né, nessa fase que eu cresci, saí daquela coisa criança, agora já não sou mais criança, tô virando mulher, né, já sou mulher. Então, esses personagens que são muito sexys, que têm essa pegada mais de sensualidade.
Então, porque a dublagem você tem que demonstrar tudo pela voz, né? Então, se fosse talvez, eu acho que uma encenação, eu não sei se seria tão difícil, mas né, a gente usa os truques, né, do artístico, a gente tenta usar truques para mostrar quando tá no teatro, por exemplo, né? Agora na dublagem não, na dublagem você tem que trazer tudo isso, internalizar tudo isso e demonstrar apenas com a voz. Então, uma dificuldade assim que eu tenho para responder a pergunta, né, não é um personagem, mas eu acho que é uma característica de um personagem em si, que seria esse perfil, né? Que eu ainda tô tentando aí, tô aceitando o desafio e tentando buscar essa minha sensualidade interior, vamos dizer assim, para poder transparecer no personagem, por exemplo. Você é a Nina, né? Do Sou Sou Luna. Luna. Isso. Isso. A voz dela, aquela voz, digamos assim, bem rápida, ela é bem serelepe. Você teve que fazer uma preparação para você compor aquela personagem, ô Júlia? Então, a Nina, como eu pude estar com ela aí ao longo de 3 anos, porque foram 3 anos, né, de novela, então no começo me pegou de surpresa, aquela coisa, a dublagem, diferente do teatro, não tem uma preparação, você não fica sabendo o que você vai trabalhar, sabe? O teatro você recebe textos, você consegue ter aquele período de preparação de personagem. Na dublagem, não. Na dublagem, eu entrei no estúdio, pá, o que que eu vou fazer? Sabe assim? Agora, como a Nina, ao longo do tempo, né? A gente ficou aí 3 anos juntas, então no começo eu senti um pouco de dificuldade. Mas aí, como eu tive esse período de 3 anos, eu pude, ao longo de 3 anos, estar sempre estudando, me preparando. Inclusive, eu fiz um acompanhamento com a Fono para poder estar buscando essa questão mais até madura, né? Porque a Nina, ela tem a minha idade. E quando eu comecei a gravar a Nina, eu tava saindo dessa coisa da voz mais infantil, da voz muito aguda, e tentando buscar já uma voz mais minha. Não sei se eu consegui ser clara, uma voz Claro, eu mais entendi. da minha idade, sabe? Aham. Não mais aquela coisa assim, sempre tá fazendo personagens tão infantis, mas buscando já personagens mais maduros da minha idade. Então, com a Nina, eu consegui ter esse preparo melhor. E assim, personagens fixos, né, que a gente fala que são séries, novelas que você consegue estar aí, é, como que eu posso falar, realizando esse trabalho juntamente com aquele ator por um bom tempo, automaticamente você consegue estar buscando uma preparação. Agora, personagens que você entrou no estúdio, aí, por exemplo, filme, né, que tem início, meio e fim, que você às vezes grava ali no mesmo dia, você já tem que já estar com a técnica pronta, né? Hoje, por exemplo, eu já faço acompanhamento com a fono, né? Já consigo estar mantendo aí uma rotina legal de preparação para estar pronta já para qualquer personagem que vir, já tô meio que ali, sabe? No caminho, no caminho meio andado ali, mas já tô preparada para o desafio. Olha só, o Luiz Felipe, eu acho que é Luiz Felipe Folha de Oliveira, né, Luiz? Ele pergunta se você já foi ao Parque Vila Lobos. Ao Parque Vila Lobos ainda não. Eu conheço Ibirapuera, conheço outros parques, mas o Vila Lobos ainda não conheço, não foi. Pronto, Luiz, já fiz sua pergunta. Olha só, tem uma página que eu acho muito bacana, né? Que é uma página que favorece principalmente os atores dubladores, né, Júlia? Que está sempre evidenciando o trabalho de vocês. Eu acho isso muito, muito bacana, porque era uma área que há pouco tempo não tinha tanta visibilidade assim, porque as pessoas ainda não tinha, não tinha o advento da internet, né? E hoje com a internet é possível a gente conhecer um pouco mais de vocês, atores dubladores. Verdade. Isso. Subiu aqui, não vou conseguir ler a página. Acho que é Double Word, né? Pergunta se você pede para você relatar o momento em que uma fã te reconhece, né, ao dublar a Nina. Como que isso aconteceu? Revela pra gente aqui. Eu vou contar um caso recente, já tiveram alguns casos, né? Mas eu acho que o último caso recente foi uma conhecida minha, aqui do meu condomínio mesmo.
Eu não lembro o que exatamente a gente estava fazendo, mas eu lembro que eu publiquei alguma coisa que eu estava vendendo, eu acho. Nessa coisa de pandemia, a gente começa a falar, não preciso disso, não preciso daquilo. Foi isso. E aí eu comecei a conversar no grupo do condomínio e falar, gente, ó, eu tenho item X, item Y, será que alguém tem interesse e tal? E aí a mãe dessa menina ficou interessada no produto. E aí ela veio buscar aqui na minha porta. E aí eu sei, né, que eu fui conversando com ela e tal, não sei o quê, e ela virou pra mim e falou: "Eu conheço você de algum lugar". E eu falei: "É mesmo? Será que é da onde?" Né? E aí a gente ficou buscando na memória. Até que eu saquei, aí eu falei assim: "Por acaso você assistiu Sou Luna? A novela lá da Disney?" "Ah, assisti. Você lembra da Nina?" "Ah, lembro." "Então, vou te contar um segredo. Eu faço dublagem." E eu acho que não, eu acho que você não me reconheceu fisicamente, mas eu acho que a minha voz te lembra a Nina. O que você acha? Será que não é isso? Eu virei pra ela e falei. Aí ela, aí caiu a ficha, né? É mesmo, eu sabia que eu conhecia a sua voz de algum lugar. É a Nina, é a Nina, é a Nina. Eu sei que essa menina ficou assim encantada e eu juntamente com ela dando risada, né, do jeitinho dela, muito fofa. E aí eu falei, pois é, eu faço dublagens. Aí eu contei um pouquinho de outras dublagens que eu fazia e tudo mais, né? Aí ela, nossa, ficou encantada. Aí chegou em casa, mãe, você não sabe, e contou pra família toda. Aí a mãe dela me ligou, né, falou comigo depois. E falou: "Caramba, nossa, bem que a sua voz é muito meiga, a sua voz. A gente estava ouvindo a sua voz e parecia tão familiar, né? Aquela voz familiar." Aí depois que eu revelei que eu era dubladora, pronto. Aí ela ficou encantada. Virou sua Ela fã. virou minha fã, exatamente, virou minha fã. Que Mas tenho gostoso. vários casos. Às vezes, sei lá, vou no mercado, bom dia, boa tarde, boa noite no mercado, conversando às vezes com a moça, né, que passa as compras e tudo mais. Aí ela fica me olhando e me olha, e me olha, e me olha. Já aconteceu. E tipo, você é dubladora? Alguns já sabem, né, o que é a dublagem, acompanha, já é fã. E aí tem gente que já vem e fala: "Você é dubladora, né?" "Você é dubladora, né?" Aí eu viro e falo: "Como você sabe?" Lembra uma Mas frase aí acontece. da Potiolia. Tem uma que eu guardei, que na época ela era Felicity for Now, que fala assim: "Na janela há uma luz de sonhos que nunca podem se apagar." Ah, é quase a sua voz, não é? Assim, não tem. É, É, não tem mistério, né? Diferente, por é. exemplo, da Everett, que a Everett do Patrulha Canina, eu já jogo no agudo, né? "Geando ou nevando, eu já tô chegando." Então, ó, é uma curiosidade minha, porque eu também trabalho com educação e boa parte eu trabalho com educação infantil e Patrulha Canina é um dos mais pedidos, né? Na hora do DVD, um dos mais pedidos. Então, eu conheço todos os personagens de Patrulha Canina e eu sou, assim, fã desse desenho. Eu quero curiosidades. Como que foi para você compor esse personagem? Você olhava, por exemplo, a composição física mesmo do desenho, para você trazer os traços na fala. Como que foi? Revela para a gente aqui. Todo produto, vamos dizer assim, a gente sempre tem uma referência original, né? Então, por exemplo, timbre vocal, características vocais. Lógico que quando a gente se trata, por exemplo, de um live action, né? Onde tem personagens que eu digo carne e osso, né? Automaticamente você tem traços físicos onde você pode estar se apegando, né, para criar ali a questão de características vocais e tudo mais, mas sempre seguindo já o traço vocal do próprio ator. Quando é desenho, o desenho acaba sendo até mais tranquilo nesse sentido, porque fisicamente, além da meiguice do personagem, do desenho em si, né, o que marca mesmo é você seguir o original, vamos dizer assim. Então, no original já tem aquela vozinha e tudo mais, e aí você já capta ali. Lógico que tem desenhos também, que, por exemplo, eu tô gravando um desenho recentemente
por a personagem ter o dentinho pra frente, né? Aquela coisa assim. Então, criei uma voz buscando essa referência física. No original não tem nada disso, mas eu busquei trazer essa referência. Então, eu vou gravar com ela, eu gravo mais ou menos assim, para ficar uma coisa até engraçadinha, né, para ela. Assim como tem vários outros personagens, né? Enfim, tem personagens que dá para brincar e falar mais anasalada, e a gente coloca o nariz assim e fica falando, né, mais anasalado, brincando, né? Porque desenho a gente até tem Pode essa facilidade de brincar, né? De deixar uma coisa mais até engraçadinha pro desenho. Outra atriz maravilhosa que entrou é a Marina Thompson, ela que viveu a Clara na novela Sonho Meu, veio te prestigiar aqui. Um beijo para você, Marina. E um beijo para vocês que também estão chegando agora, gente. Nessa entrevista para o programa Na Lente, eu converso com a atriz e dubladora Júlia Brito. Ela está revelando aqui os bastidores de diversas produções em que ela trabalhou. E em breve, essa entrevista vai ao ar no programa Na Lente. Se você está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Salvador, na Bahia, eu te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Tá? Todas as matérias que vão ao ar na TV, nós colocamos na íntegra em nosso canal. Na minha bio aqui tem o link, fica muito fácil você se inscrever e em breve a da Júlia também vai estar lá. E hoje nós subimos uma reportagem com a atriz, que ela vem falando do berço, né, familiar, artístico, que é a Vanessa Goulart, e ela revela bastidores da sua carreira. E é claro, ela vem contar um pouquinho também, né, da falta em que a avó dela, Nissete Bruno, faz para a família. Para quem não se lembra, Nissete Bruno morreu decorrente, né, ao agravamento da Covid-19. Infelizmente, foi uma grande perda para a área artística, tá, gente? Um personagem que eu acho assim, eu não acreditei que foi você quem dublou. Quem me contou foi a sua irmã, a Cecília Vidal, que foi o Caiu, né? Que chama, né? Caiu. Isso. Eu não acreditava. Então, o Caiu é uma história. Assim, quem começou gravando o Caiu, dublando o Caiu, foi a Fernandinha Bulara. E isso já faz o quê? A Fernandinha tinha 12 anos quando ela começou a fazer o Caiu. Então ela gravou, se eu não me engano, umas 2 ou 3 temporadas. Aí o Caiu chegou uma época que foi pro Rio, foram algumas temporadas pro Rio, então teve um outro dublador que participou, né, desse projeto com a gente. E aí eu sei que depois de 10 anos, 10, 15 anos, eu não sei os cálculos matemáticos exatos, mas depois de muito tempo, o Caiu voltou com outras temporadas. E aí a Fernandinha e nem o rapaz do Rio, né, conseguiram mais atingir a voz. E aí abriram-se um novo casting pro Caiu. E aí eu lembro que na época, eu acho que eu fiquei uns 3 meses fazendo teste. Acho que foi, assim, o auge da dublagem de testes. Porque normalmente, hoje, né, a gente faz teste, na semana seguinte, às vezes a gente já tem a resposta. Sim. Ou demora um mês, enfim, já tem a resposta. E assim, já tem os escolhidos pro teste, né? Eu sei que todas as meninas, eu acho que da dublagem fizeram o teste. Todos os meninos na época, jovens, né, fizeram o teste. E aí ficou aquela coisa de processo seletivo, né? Ah, talvez esse. Aí faz o teste de novo. Eu sei que eu acho que eu gravei o teste umas 3 vezes nessa questão, né? Enfim, aí... Júlia, você passou no teste. Eu, como assim eu passei no teste? Foi um teste muito disputado os bastidores. Foi um teste muito disputado. E aí foi engraçado, né, que até a própria dona do estúdio, na época, virou e falou pra mim, caramba, todos os meninos fizeram o teste e nenhum pegou. Porque o Caiu é menino, né? Ninguém passou, ninguém pegou o teste. Eu falei, caramba, como assim? Eu também fiquei surpresa por isso. E quando as pessoas descobrem que é você que é a dubladora desse personagem, né? Sendo o personagem um menino, as pessoas se assustam muito? Elas têm essa curiosidade, né? Como é que uma menina dubla um menino?
né, por exemplo. E é aquilo que a gente estava falando de técnica vocal. Ao longo do tempo, quando você começa a praticar essas questões vocais, você consegue descobrir a sua versatilidade vocal. Então, você começa a descobrir potenciais vocais que você até então achava que não tinha. E quando você passa a atuar, a mesma coisa, né? Porque na atuação você atua e você pode atuar como uma criança, você atua como uma mulher, né? Você desenvolve técnicas de atuação. E assim é a mesma coisa com a dublagem, porque eu desenvolvo a técnica de interpretação, então eu tento pensar num menino. Pensar como um menino. O menino, na hora de finalizar, ele é mais sequinho, às vezes ele não é tão meigo. O Caio, lógico, é uma exceção, né? Que o Caio, ele é aquele garotinho, né, bonitinho, meiguinho e tudo mais. Mas às vezes ele tem os momentos dele que ele é mais enfático, que ele é mais sequinho, né? Na hora de finalizar a frase. Então, tipo, não é mamãe, é como uma criança, né? Tipo uma menina. Mamãe, eu não quero. A menina fala assim. O menino fala, mamãe, eu não quero. Morreu o assunto, né? Então, não tem tanta Sim. aquela melodia, né? Então, quando a gente vai gravar, eu tento buscar toda essa referência. E aí, quando eu falo para as pessoas, eu dublei o Caio, aí as pessoas falam, mas como assim, né? Justamente por causa dessas questões, né? Como você é uma menina dublando um menino? Aí eu vou explicar, né? E tudo mais, as mesmas coisas que eu tô falando aqui na live. E sem contar também que o menino, né? Eu acho que, vamos dizer assim, biologicamente falando, não sei, posso estar errada, me corrija se eu estiver Não, errada. fica à vontade. É, toda criança, ela tem um padrão vocal, né? Então, não importa se é menino ou menina, ela tem aquela coisa mais delicada na voz. É tanto que o menino, ele só vai mudar de voz mesmo depois, quando ele começa a ficar pré-adolescente, né? Adolescente, que aí sim, aí ele fica com aquela voz de menino, né? Aquela voz mais grave muitas vezes, né? Aquela voz mais, né, que você já fala, ai, não tem como uma menina dublar um menino. Mas até assim, quando ele é criança, 7 aninhos, mais ou menos, 6 aninhos, uma menina, né, com a característica vocal feminina, pode estar fazendo dublagens assim de desenhos, principalmente, de meninos que pensando no artístico, né? Se ela pensar bonitinho assim no artístico e tudo mais, consegue tranquilamente estar gravando. Mas é aquilo que eu falei, é a experiência também. Então, conforme você vai criando as experiências, as oportunidades, né, vão surgindo, você começa a se desenvolver. Aí você busca a questão do canto, né, para você aprender um pouco mais sobre a sua versatilidade vocal, tons vocais, timbres vocais. Depois você vai para fono também, fazer todo um acompanhamento. Aí você vai descobrindo também automaticamente a sua versatilidade vocal. Aí você começa a falar: caramba, eu já consigo gravar um menininho. Ou até mesmo mulheres, né? Tem mulheres que ainda dublam crianças, que conseguem tranquilamente fazer voz de crianças, né? Então, enfim, é isso. Você começa a conhecer sua versatilidade, sua flexibilidade vocal. E Ursinhos Carinhosos, um desenho bem clássico também, né, que trabalhou muito na imaginação de muita gente. Como que foi esse trabalho? Nossa, foi sensacional. Quando eu comecei a gravar, eu não imaginava o que eram Ursinhos Carinhosos, porque não era da minha época, vamos dizer assim, né? Eu nunca vi Ursinhos Carinhosos. Até eu começar a gravar Ursinhos Carinhosos. E aí eu fiquei muito carinhosa, muito curiosa pra saber que desenho era aquele, porque eu achei muito fofo que eu fazia a ursinha animadinha, né? E eu falava, gente, que desenho fofo, que desenho lindo, que desenho que é esse? E aí foi quando eu comecei a pesquisar um pouco da referência do desenho, né? Que era um desenho já de algum tempo e tudo mais. E aí, quando eu comecei a contar para as pessoas, né? Ou as pessoas começavam a reconhecer e saberem que eu estava gravando aquele desenho, elas, nossa, você faz ursinhos carinhosos, ursinhos carinhosos. E eu falava, pois é, que doideira, né? Porque realmente
é um desenho que marcou. Não marcou a minha infância, mas marcou a infância de muita gente. E Ursinhos Carinhosos coincide muito, tem muita semelhança com o Caillou nesse sentido. Porque o Caillou, né, até hoje, né? Nossa, você marcou a minha infância! Você marcou a minha infância, é o que eu mais escuto. E eu falo, gente, que legal, né? Você com um desenho que às vezes parece ser uma coisa tão simples, né? Tão, né? Você às vezes nem entende muitas vezes. Eu falo não entender no sentido de que eu era criança, né? Então, Sim. às vezes você nem entende a tão importância daquele desenho até que depois de muitos anos alguém vira pra você e a pessoa fala, né? Você marcou a minha infância. Olha só a importância, né? Da dublagem, da sua presença ali, muitas vezes, enfim, de um conjunto de situações. Eu acho que na área do desenho, Ursinhos Carinhosos foi o que mais avançou aí diversas gerações. Eu acho que Ursinhos Carinhosos, pelo menos na televisão, deve ter aí quase uns 30 anos, né? Então, já Verdade. pegou aí diversas gerações. E você hoje fazer parte desse legado, né? Dessa importância toda para a animação, eu acredito que para o seu currículo é muito importante, né? E você se ver também nessa produção deve ser muito diferente, porque você acaba imaginando, né, como que era a dublagem desse personagem há 10, 15, 20 anos atrás. Eu fui buscar, né? Na época, quando eu tava gravando, eu fui buscar referências, né? Todo personagem já existente, assim, que vem com novas temporadas e eu acabo participando de alguma forma. Então, Ursinhos Carinhosos é um, o Caillou é outro, ou seja, esses desenhos já existiam. Né? Já existiam pessoas que dublavam esses desenhos e esses personagens. Então eu fui buscar uma parte de referência nisso para não perder a característica que aquele primeiro ator deu, por exemplo, né? Como até como uma forma de respeito. Por exemplo, Caillou, né? Eu já assisti a Caillou, porque é um desenho que marcou a minha infância. É, mas quando eu comecei a fazer parte da dublagem, né, da produção em si do Caillou, eu fui buscar mais detalhadamente, cautelosamente, alguns detalhes que a Fernandinha deixou, por exemplo. Então eu ia assistir o desenho, ficava observando, sabe? Nossa, a Fernandinha, né, criou o Caillou mais assim, criou mais assado. Então eu tentava buscar detalhes para permanecer com essa mesma característica, né? Para quando as pessoas assistissem o novo Caillou, vamos dizer assim, elas não sentissem falta do Caillou antigo, por exemplo, Você falou uma né? coisa muito importante, porque o que acontece, principalmente os fãs da dublagem, gente, é incrível como quem é fã mesmo da dublagem defende muito o ator. Porque tem personagens que nós tivemos aí umas duas ou três modificações, né, de voz. E realmente a galera sente, e se não ficar bom, a galera fala mesmo que não ficou bom. Então é isso, as pessoas, pelo menos quem é fã da dublagem, é fiel, acompanha, é crítico mesmo, e é muito É, importante você manter ali a qualidade daquele personagem. E é uma responsabilidade também exato. muito grande, né, Júlia? Porque você pegar um personagem com peso desse é muito sério, né? É verdade, é verdade. E pensando em tudo isso, né, na época mesmo, eu falava, mãe, e agora como é que eu vou gravar o Caillou, né? E até então eu nunca tinha gravado um menino, né? Já começa por aí, como é que eu vou gravar o Caillou? E aí a minha mãe falou, não, vamos sentar, vamos estudar, né? Quando eu fiquei sabendo que eu passei no teste, então vamos se preparar. Né? Então, já com essa pegada do teatro, né? Vamos se preparar. Não foi isso que você aprendeu no teatro alguns anos atrás? Então vamos se preparar. Como que faz uma preparação? Vamos buscar referência. Então vamos assistir como que era o desenho, como que, né, era a dublagem, né, algumas entonações, algumas interpretações. Não, você não vai imitar, porque você é você e a Fernanda é a Fernanda. Mas você consegue buscar algumas referências para que as pessoas não sintam tanta diferença ou, né, não sintam falta, né, do Caillou antigo, ou até mesmo para você se envolver com o personagem e saber manter a qualidade do que o desenho, né, a história do desenho, né? Porque Ursinhos Carinhosos, né, já tem 30 anos. Caillou deve ter o quê? Os seus 20 anos também, né? Então, é mais ou menos por aí. E fora a arte, né, fora a sua profissão de atriz,
Como que o direito chegou na sua vida? Ai, meu Deus, como você sabe que eu faço direito? Eu sou jornalista, eu tenho que pesquisar. Olha, é, como que eu posso explicar? Eu sou viciada em estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu sempre estudei, não só a questão da minha profissão em si, teatro, música, né, processos aí fonoaudiólogos, que querendo ou não acaba sendo também um estudo, né, pra gente. Então eu sempre busquei muitas situações para estudar, né? Então, tudo que me vem assim, eu sou muito curiosa. Então, acho que já começa daí também, eu sou muito curiosa. Então, tudo que me vem, eu acabo me envolvendo, querendo estudar, querendo sabe assim, ter o conhecimento daquela situação. Enfim, aí me formei na escola, né? E aí eu falei, gente, e agora? O que que eu faço? Eu tenho duas opções, né? A óbvia, que seria seguir com teatro, fazer, né, faculdade de artes cênicas, ou uma faculdade na área da comunicação mesmo. Enfim, ou eu vou buscar uma curiosidade que eu sempre tive, que era o direito. Então, é uma coisa que minha mãe, enfim, pessoas ao meu redor, de um modo geral, sempre me disseram que eu tinha muita facilidade para resolver coisas, para administrar coisas, para conciliar discussões, sabe essa situação? Conflito, de forma geral, você é expert no assunto. Quase isso, pelas pessoas me dizendo, era tipo isso. Aí eu falei, direito, né? Legal, vamos ver. Aí eu comecei a pesquisar um pouco e tudo mais. Eu falei, verdade, né? O direito, assim, é uma área que eu consigo matar um pouco das minhas curiosidades. O direito é uma coisa que, assim como o teatro, eu consigo levar para a vida. Porque o teatro, mesmo que você não exerça na profissão em si, é uma coisa que traz muita positividade para a sua vida, né? Muitos pontos positivos. Então, você se torna uma pessoa mais comunicativa, consegue lidar com determinadas situações com mais espontaneidade, né? Tira um pouco da timidez também, né? Então, o teatro tem muitos pontos positivos, caso você não queira seguir, né, naquela área. E aí o direito não é diferente. O direito você lida todo dia com o direito, né? Desde você trocar uma bala, enfim, desde você comprar uma casa, de você comprar um carro, de você ter a sua relação financeira com o banco. E eu falei, verdade, né? É uma coisa que eu sempre tive curiosidade, porque eu até então estava estudando picos, né? Então eu estudava relações financeiras com o banco, compra de imóvel, compra de carro, e o direito já me traz toda essa abrangência. E o bom do direito, aquelas fazendo propaganda, é que eu consigo flexibilizar com a minha dublagem, né? Com a minha parte artística, sem eu precisar abrir mão disso. E aí, quando eu estava pesquisando, eu falei, meu Deus, é a minha cara também. Vou fazer direito. Enfim, comecei a fazer direito, tô no direito, estudo ainda, né? Tô na faculdade ainda. Mas assim, apaixonada, então é como se o direito fosse o meu hobby. Porque é uma coisa que eu gosto, né, de estudar. Então eu estudo direito, daqui a pouco eu vou e me aperfeiçoo em outra área, que eu tenho curiosidade. Enfim, eu tô sempre estudando, então. Legal. Ó, assim como você, quase todos os atores que entraram aqui, ó, a Carmen Carolina hoje é professora, inclusive de Direito, dá aula numa universidade, é atriz, está no ar agora na reprise da Sonho Meu. André Ricardo, também ator, se formou também em Direito. Então, assim, a galera realmente escolheram o Direito como a segunda opção. A minha família, os meus irmãos também se formaram em Direito, mas eu quis só mesmo a área da comunicação, depois eu fiz letras português, também fui para a área da educação. Agora o direito, infelizmente, não me alcançou. Meus irmãos são bem-sucedidos. Meu irmão, com 28 anos, já era juiz de direito já de uma cidade, no Espírito Santo. Então as coisas foram caminhando. Júlia, eu vou fazer uma surpresa para uma pessoa aqui que parece ser muito seu fã. Eu acho que ele quer te fazer uma perguntinha. Mas vamos lá, você está com uma produção nova agora, você está gravando
alguma coisa, algum trabalho? Atualmente, na Funimation, estreou um mangá que virou anime. Então, era um mangá, virou anime, que se chama Miruko. É um anime meio terrorzinho, tem uma coisa assim meio dramática por trás. A gente ainda tá no processo de produção, mas já estreou, foi muito rápido. Então, assim, na semana que eu gravei, na semana seguinte, ou demorou 2 semanas, já estreou, assim, foi coisa muito rápida. E tá sendo incrível, tá sendo demais. É anime japonês original. Nossa, mas é muito legal, eu me divirto, tô adorando e, enfim, é uma oportunidade incrível. Teve a Attack on Titan recentemente também, né? Faz um tempinho que a gente terminou de gravar, acho que o final do ano passado, não, final do ano retrasado, ou comecinho do ano passado, teve a Attack on Titan, que eu participava também. Enfim, mas atualmente, literalmente atualmente, tô gravando o Mieruko, eu faço a protagonista, se chama Miko. Legal. E a maravilhosa Cecília Vidal, vocês dividem junto, assim, os textos, vocês ensaiam juntas? Como que é o relacionamento de vocês? Nós somos mais que irmãs, né? Nós somos amigas. E assim, a gente tá sempre juntas, então logo quando eu comecei na dublagem, ela me acompanhou em seguida, né? Então, automaticamente, a gente tá sempre juntas nesse processo artístico. Eu vou fazer algum curso de teatro, eu chamo ela. Ela vai fazer alguma coisa, ela me chama. Mas em questão assim de preparação de dublagem e tudo mais, nem tanto porque, como que eu posso dizer, como a dublagem a gente é meio que pega de surpresa, né? A gente entra no estúdio e é aí que a gente vai saber, então não tem como a gente se preparar muito antes. Mas lógico, a gente vive trocando figurinhas. Ju, você viu a professora tal que dá aula não sei do quê? Ou Cici, curso de teatro não sei aonde, vamos fazer, bora fazer. Cici, ó, curso livre de férias de música, não sei aonde, vamos fazer workshop com fulano de tal, bora fazer. Então a gente tá sempre nesse processo assim, caminhando juntas. Isso é legal, muito importante. Ô, Dílio, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Na Lente. Foi maravilhoso te conhecer. Eu adorei o seu trabalho, é magnífico. E assim, você deve matar muitas dubladoras de inveja, né? Porque seu currículo, se a gente for falar de tantos personagens aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Eu sei que nos bastidores tem algumas atrizes que falam o seguinte, que quando sabe que você fez o teste, já fala assim, ó, não vai dar pra gente. Esse personagem é da Ju. É. Então. Caramba, gente! Até Caramba, obrigada! Nossa, obrigada! Então, assim, você é maravilhosa, não é à toa que seu currículo é muito extenso. Sucesso para você, eu tenho certeza que como advogada, como juíza, como promotora, você vai ser tão bem como você é como atriz, porque o seu trabalho é divino. Sucesso para você. Obrigada. Sucesso para você também. Nossa, adorei a nossa entrevista aqui. Tô adorando o nosso papo. É um prazer, é uma honra. Eu gosto muito, assim, de participar, né, dessas lives, dessas entrevistas para contar um pouquinho de como funciona a dublagem. Acho que, assim como eu no início, né, muita gente tem curiosidade de saber como funciona o processo, quem nós somos, né? Bem Globo Repórter, né? Quem nós somos, de onde viemos, quem somos. Por aí. Eu acho gostoso. Porque antes a televisão não dava muito espaço, né? Porque queria criar aquele mistério, né, envolvendo um determinado personagem. Mas depois, com a internet e redes sociais, as pessoas começaram a aparecer. E isso é muito gostoso porque um personagem que faz parte da história, a gente cria aquilo na mente, né? Como será esse ator? Será que ele é alto, baixo? É uma mulher mesmo quem faz? É um homem quem faz? É E hoje verdade. ter essa oportunidade de conhecer esses atores é muito legal, é muito gostoso, porque faz É parte também verdade. da nossa imaginação. Entrou um xará aqui, Elton, sucesso! Somos poucos, mas somos bons, né? Joy, ó, sucesso, tá? Adorei também esse bate-papo com você, te conhecer.
E assim que você tiver uma novidade fresquinha, traz aqui pra gente, que vai ser muito importante você compartilhar aqui no Na Lente com os nossos telespectadores na TV e espectadores aqui na internet. Com certeza, pode deixar que a gente coloca as fofocas em dia, né? Aquelas. Eu já tô Então, no time. Muito obrigada pelo convite novamente. Adorei, amei, de verdade. Brigadão mesmo, gente. E obrigada pela participação de todos aí, quem pôde estar presente. Nossa, adoro. sucesso. Olha só, já vou te adiantar, dia 4 eu converso com o ator Ricardo Pedraga, ele que fez diversos personagens na TV, Rede Globo, Record, quase 30 novelas ele já fez, muito personagem assim, de ponta mesmo, é o que a gente chama de primeiro escalão, aquele personagem que faz parte da trama mesmo de primeiro escalão. Ele vai revelar os bastidores de muito desses personagens e nós vamos descobrir o que o Ricardo está fazendo hoje, longe da TV. Tá? Por opção, ele resolveu não fazer mais novela e nós vamos saber um pouquinho por que ele tomou essa decisão. Será que foi difícil para ele tomar essa decisão depois de quase 30 novelas, quase 50 anos de carreira? Então, dia 4, ele vai bater um papo comigo aqui. Dona Carmen, um beijo. E, inclusive, ele contracenou com o filho da Dona Carmen. Você é minha convidada, Júlia. Está aqui comigo dia 4, tá? Com certeza. Vou anotar na minha agenda, hein? Sucesso. Gente, um beijo para vocês que me acompanharam até aqui. Aguardo vocês daqui a pouquinho lá no YouTube. Vou responder algumas perguntas, inclusive na matéria lá da entrevista da atriz Vanessa Goulart. Perfeito. Beijo. Até o nosso próximo encontro, gente. Até.